No Sincovat Entrevista de hoje, um bate-papo com um médico especialista em obesidade e cirurgia bariátrica, Dr. José Stefano de Oliveira. Dr. Stefano, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Na sua opinião, por que a obesidade vem crescendo, continua crescendo, tanto no Brasil quanto no mundo, apesar dos remédios, das dietas e dos profissionais colocados à disposição? Primeiro, Alexandre, quero agradecer esse convite importante para falar sobre um tema que, embora esteja sendo muito falado na mídia em geral, mas nunca é demais estar abordando o problema da obesidade. Também quero agradecer à TV Cidade, né, por estar me recebendo aqui. A resposta a essa pergunta é o seguinte: existem vários fatores que são desencadeadores da obesidade. E, embora a mídia esteja falando muito a respeito do problema, embora tenham muitos profissionais da saúde cuidando do problema, remédios e etc., a gente vê pelas estatísticas, não só no Brasil e no mundo, que a obesidade continua crescendo. Eu entendo que estão faltando ações concretas que venham principalmente por parte do governo em relação à legislação, em relação à alimentação e etc. É preciso de um maior movimento, acredito que até nas crianças e adolescentes, né, nas escolas, e o comprometimento da família, dos pais, para que eles entendam como é que essa doença está se desenvolvendo e quais são as ações que devem ser tomadas. Doutor, antigamente, principalmente os pais falavam: a criança gordinha é a criança saudável. E não é bem assim, né? Principalmente nessa fase. Ainda existe esse preconceito, né, de que a criança saudável é uma criança que tem uma bochecha rochochuda, né? Que você possa pegar e ela tem que estar bem fofinha. Esse é um conceito que vem dos nossos bisavós, avós, e a gente vê as mães ainda hoje ofertando muito alimento para as crianças para que eles fiquem gordinhos. É um erro. Isso não é verdade e não pode ser assim. E qual que é o impacto da obesidade em uma pessoa? A gente tem que considerar, falando mais para os adolescentes e adultos, que acima de 10 quilos do peso, do seu peso normal, que isso é um cálculo que você pode fazer em relação ao sexo, à altura, a composição de músculo, de ossos, né? Você pode determinar para cada pessoa que aquele peso é o ideal para ele. A grosso modo, você pode dizer que você pegando a altura, né, em centímetros e tirando 100, o que sobrou é mais ou menos o seu peso. Imagina que eu tenho 1,78 m, então eu tiro 100, 78. 78 seria meu peso ideal. Se você tiver 10 quilos acima disso, e for de gordura, não for de músculo, né, de musculação, mas foi um excesso de peso que ocorreu por excesso de gordura, você já está correndo o risco de problemas com a saúde. Então, fazendo um cálculo agora mais matemático, que é o cálculo do índice de massa corpórea, dividindo peso pela altura ao quadrado, ou seja, altura vezes altura, o peso em quilogramas e a altura em metros, você vai encontrar o índice de massa corpórea. Existe uma tabela, está na internet, em várias publicações você encontra isso fácil. Quem está abaixo de 18,5 se considera magreza. Isso pode desencadear problemas porque está com pouca gordura do corpo. Quem está entre 18,5 até 24,9, falando de grosso modo 19 a 25, está com peso normal. Quem está de 25 a 29,9, ou seja, 30, a gente considera então sobrepeso. Essas pessoas são essas que já estão com o pneuzinho
na barriga, tem provavelmente 10 quilos acima do peso. Esse excesso já começa a fazer infiltração de gordura, por exemplo, no fígado. E então o indivíduo já começa a ter uma alteração gordurosa no fígado que altera todo o metabolismo. Quando ele passa desse índice de massa corpórea de 30 para frente, ele é considerado obeso. Aí já é a doença, a obesidade. Aí começam todos os outros problemas. Não precisa ser muito obeso para ter grandes problemas. Tem pessoas que imaginam que, eu não tenho 40 quilos acima do peso, eu não tenho problema. Não. Você pode ter 15, 20 quilos acima do peso, dependendo dessa gordura onde você acumulou, se for, por exemplo, mais a nível de cintura, principalmente dentro da barriga, ela desencadeia uma série de alterações de substâncias químicas inflamatórias que vão agredir os nossos órgãos, principalmente a microcirculação, desencadeando uma série de doenças, né? Entre elas a diabetes tipo 2, a hipertensão. Esse indivíduo já pode começar a ter a apneia do sono e desencadear nele uma série de alterações cardiológicas, de riscos em relação à sonolência de dia, etc. Então, o excesso de gordura é muito particular de indivíduo para indivíduo, e acima de 10 quilos do peso já começa a ter problema. Há alguma idade para esses problemas aparecerem? Não. Hoje nós sabemos que tem crianças, 7, 8 anos, sofrendo de diabetes tipo 2, né? Devido à obesidade. Devido à obesidade, pressão alta. Se for mais, ele já começa a ter dores articulares, com comprometimento das articulações, do crescimento, etc. Bom, o senhor é especialista em cirurgia bariátrica, né, que é a cirurgia da obesidade. Quais os benefícios e os riscos de quem se submete a uma cirurgia dessa? Quem está com um índice de massa corpórea acima de 35 de IMC, e que já tenha doença associada, né, entre elas a apneia do sono, hipertensão, diabetes tipo 2, que é desencadeado pelo excesso de gordura, problemas de dores articulares, já desencadeando uma artrose ou iniciando uma hérnia de disco, são todas e outras que hoje a gente sabe que o remédio, uma alimentação isolada, assim, de uma dieta, mesmo a atividade física, ou tudo junto, sabemos que estatisticamente menos de 10% das pessoas nesse nível conseguem emagrecer e se manter magro. Você vai ver histórias de muitas pessoas que fizeram tudo isso que eu falei e estão naquele efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então a cirurgia está indicada para esse tipo de pessoa, com mais de 35 de índice de massa corpórea, com doença associada. E a gente vê então que quando eles realizam uma cirurgia de redução do estômago, que a melhor técnica é aquela com derivação intestinal, né? É redução do estômago com derivação intestinal, ele tem melhora quase que total, né? A remissão do diabetes tipo 2 é total, a hipertensão ou cura ou fica quase curado, ele vai ter um alívio muito grande da sobrecarga dos joelhos, da coluna, ele vai dormir melhor porque vai ter menos ou vai ser curado da apneia do sono, né? Então os benefícios são muito grandes. Existe risco? Claro, não existe nenhuma cirurgia que você possa dizer assim, fui fazer uma plástica na orelha, não teve, existe risco. Eu fui fazer uma cirurgia na mão, tem risco. A cirurgia de obesidade, a gente trata de pessoas que correm mais riscos, né? As pessoas que estão com muito excesso de peso, eles têm um risco maior do que uma pessoa magra da mesma idade, do mesmo sexo, para submeter a um mesmo procedimento. Imagine uma apendicite numa pessoa magra, de um peso normal, e uma apendicite numa pessoa obesa. Essa pessoa obesa corre muito mais risco, entendeu? Então, assim, os benefícios são muitos.
né? Mas também existe esse lado. O senhor comentou sobre a remissão do diabetes, do tipo 2. Queria que o senhor esclarecesse um pouquinho a diferença. Hoje, grosseiramente, você pode classificar a diabetes, você tem a gestacional, as mulheres que estão grávidas, que têm uma tendência, podem desenvolver um diabetes, que é só durante o período da gestação. Existe o indivíduo que tem um diabetes que inicia muito cedo, né, ainda na fase ainda de adolescência para frente, que é o diabetes tipo 1, que é uma falência do pâncreas em produzir a insulina. Isso está ligado a anticorpos contra a fabricação existem causas para isso. E o diabetes tipo 2, que é o que desencadeia principalmente na pessoa que está com excesso de peso. Existem intermediários, mas isso é da alçada do endocrinologista fazer a classificação. Porém, mais grosseiramente falando, é assim, gestacional, tipo 1 e tipo 2. A cirurgia bariátrica, a cirurgia da obesidade, ela vai ajudar essa pessoa a ter uma remissão, não vou dizer cura, mas ela vai ter uma remissão, ou quase cura, ou cura até mesmo, se ele se mantém com o peso normal. Dr. Stefano, para a gente finalizar nosso bate-papo, nosso tempo já está se esgotando, mito ou verdade que as pessoas acabam, né, essas pessoas que fazem cirurgia, perdem de peso, elas voltam a engordar? Como é que funciona isso? Não é mito, e eu acho que essa pergunta é muito pertinente, principalmente eu, cirurgião, falando para pessoas que possam estar assim, desejando operar, ou para aqueles que já foram operados, né, e que emagreceram. Não é mito. As pessoas podem voltar a engordar tudo de novo se ele não tiver um compromisso com as ações no pós-operatório. Quais são as ações? Uma alimentação saudável, equilibrada, o mais orgânica possível, integral, usando bastante salada, bastante fruta, né? Nada de excessos em nada, principalmente em cerveja, né? Nas pizzas, nas frituras e etc. Quer dizer, tem que ter uma alimentação equilibrada. E, muitíssimo importante, que ele faça atividade física. Nós vivemos num mundo onde hoje nós somos assim, obrigados praticamente a andar motorizado, ficar na frente do computador, cansado em casa, na frente da televisão, controle remoto, etc. Nós temos que quebrar esse vício negativo do sedentarismo, né? E também entra com um pilar importante nesse processo o controle do estresse. As pessoas precisam aprender a conviver de uma forma mais saudável com esse estímulo negativo que o estresse causa em todos nós. Pressão de trabalho, problema de relacionamento, medo com o que está lá fora, né? Desemprego, bala perdida, sequestro, etc, etc. Nós temos que saber administrar isso de forma que não seja tão agressivo para o nosso corpo, que isso também influencia nas doenças e também na obesidade. Tá certo. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no nosso programa. Obrigado, Alexandre. Obrigado à TV. Obrigado à equipe que está aí ajudando nessa filmagem. Obrigado. O programa de hoje termina aqui. Você também pode assistir nossas reportagens pelo site 5vat.org.br. A gente se vê na próxima semana. Até lá!